Eu tava querendo fazer esse vídeo há um tempinho, só que considerando o contexto geral da situação, eu achei que seria melhor esperar e refletir um pouco, porque é até mais respeitoso. Eu queria falar sobre caridade performática, ou pelo menos a aparência de caridade performática. Como você bem sabe, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando por muitas dificuldades por causa das enchentes. Se a gente que, em muitos casos, perdeu absolutamente tudo, incluindo membros da própria família, eu não consigo nem imaginar a desgraça que é passar por isso. Então, por isso, se você tem a capacidade de ajudar, considere ajudar a aliviar o sofrimento dessa gente. Como tipicamente acontece nessas situações, a gente vê vários influenciadores se envolvendo com as operações de apoio. Alguns, como o Whindersson Nunes, por exemplo, estava engajando com empresas de drones para organizar a logística de entrega de mantimentos usando drones, né? Vários outros influenciadores, esse é o primeiro que vem na mente, porque isso passou pela minha timeline e eu vi diretamente. Alguns outros eu só vi, né, o relato de terceiros, então não estou tão ciente assim do seu envolvimento. Uma coisa que, mesmo sem acompanhar, você sabe, é que muitas dessas pessoas, por motivos justos ou não, são acusados pela internet de estar se envolvendo com a situação para fazer marketing pessoal, porque aquilo beneficia o seu branding pessoal de alguma maneira. Ser visto, ajudando, se envolvendo, é algo que é argumentado, é o motivador principal daquilo. O cara não está ajudando de verdade. Eu sempre tive, historicamente, um pouco de impaciência com esse argumento. Parece aquele tipo de coisa, contrarianismo clássico do Twitter, que é repleto por gente que, de forma geral, está usando o que eu considero uma perversão demoníaca do método científico. O método científico é você pega uma afirmação e você tenta testá-la. E se aquela afirmação sobrevive os testes, a gente fica cada vez mais convencido de que ela é uma descrição precisa do que a gente vê no mundo. No Twitter é o oposto. Até as coisas mais triviais e mais inconsequentes e mais assim, eu gosto de banana. Chega gente querendo refutar você, da forma mais amaldiçoada. Quer dizer então que você odeia laranja? Esse é vocês falaram no meu último vídeo lá sobre os pais que estão até agora ainda me xingando. Eu tô recebendo gente me perseguindo nas DMs do Instagram, que não era nem onde a confusão aconteceu. O que me faz pensar que tem algum grupo de pais espalhando esses negócios e convidando os outros a vir me atacar numa rede que eu nem divulgo muito lá no... Enfim, me parece que você lá do conforto da sua casa, pegar o celular e digitar, o fulaninho tá indo lá só porque isso é bom pra sua imagem. A primeira coisa que me vem à mente é pensar que ainda, se a gente considera essa acusação como real, e eu vou partir do princípio de que sim, vamos supor que todo influenciador, toda celebridade que se envolveu de alguma maneira para engajar o seu público, para ir lá pessoalmente, eu conheço alguns, inclusive, que estão lá, que não estão só doando ou pedindo para os colegas ajudarem, mas estão de fato se envolvendo diretamente. Muitos desses influenciadores são gente que é do Rio Grande do Sul, dá para entender por que eles têm eles sentem um senso de urgência ainda maior de se envolver diretamente com a coisa. O professor Fábio Emerim, que foi o meu mentor nessa minha jornada de me tornar professor de inglês, eu vejo constantemente na timeline dele as organizações, as prestações de conta, que ele está se mobilizando para ajudar a galera. Então, vamos supor que essa afirmação seja verdadeira. Ainda que o fulaninho lá que você odeia, eu vi que o Pablo Marçal, ele se envolveu também em alguma controvérsia criando conteúdo disso, o tal do Nego Di, que é um ex-BBB, também fez coisa parecida. Teve influenciador que meteu os pés pelas mãos nessas operações de resgate e precisou ele mesmo ser resgatado. E, como eu falei, o motivo pelo qual eu parto do princípio de que você está certo nessa afirmação é porque, sim, uma pessoa como Pablo Marçal, por exemplo, não é alguém com quem eu tenho muita boa vontade. Não é alguém cujas falas... Eu nunca vi algo que esse cara falou que me fez pensar que ele tinha boa índole, que era alguém realmente preocupado com as pessoas, né? Pelo contrário, ele... Eu não vou nem falar mais nada, porque eu não tô afim de gastar dinheiro com advogado. Meu ponto é, não é alguém de quem eu sou fã, não é alguém de quem eu espero algo inspirador. Então sim, assim como você, quando eu vejo esse cara se envolvendo com uma parada como essa, o meu ímpeto inicial é pensar, existe um motivo escuso por trás disso. Existe uma outra mola motriz, digamos assim, desse suposto altruísmo. Só que no final das contas, eu acho que isso acaba sendo uma coisa boa. Se o ego... Se a vontade de ser bem visto, se a vontade de ter a aprovação das pessoas faz você se deslocar e despender de alguma energia e recursos, ainda que isso seja, como eu tenho certeza que alguns vão falar, uma fração ínfima da riqueza real do cara. Ainda é melhor do que, sei lá, um pastor evangélico de mega church que historicamente não ajuda esse tipo de pessoas, tá entendendo? Então, por mais que me incomode ter que falar, pois é, alguém como Pablo Marçal tá fazendo algo benéfico no mundo, por mais que isso me incomoda, inevitavelmente
eu acabo achando que é bom. Eu acho que é bom que o ego desse cara o motive a ir lá e ajudar de qualquer maneira que seja. Porque, no final das contas, eu acho que eu sou, nesse sentido, utilitarista. Se o resultado, de forma geral, é que alguém vai ter um lugar quentinho para dormir, um cobertor, comida, né? No final das contas, eu acho que se a gente for analisar se as coisas são boas ou ruins para a humanidade, avaliando, tipo, a redução de sofrimento humano, o envolvimento de um cara que eu detesto nisso, reduziu o sofrimento humano como um todo, então, pra mim, valeu a pena. A despeito do fato que o carinha que meteu um tweet sarcástico tá apontando, corretamente, que o que motivou esse cara não é altruísmo. Eu sei que a gente pode analisar por outro lado também. E se essas pessoas horríveis estão apenas gastando um pouquinho da sua fortuna para melhorar as condições materiais das pessoas e, consequentemente, ganhar mais influência e afetar mais pessoas, o mundo em geral vai ser mais alcançado pelas mensagens prejudiciais dessas pessoas? Talvez, mas aí a gente está calculando o conforto de seres humanos com um cenário hipotético, no final das contas. Então, o que eu penso é o seguinte, pra finalizar esse assunto. Sempre que acontece alguma tragédia, né, eu já sou um cara bastante niilista, né, por causa da minha idade, por causa de tanta desgraça pela qual eu já passei, e eu sei que pra você vai ser muito fácil achar que eu sempre tive uma vida privilegiada, porque, obviamente, a vitrine que eu mostro na internet são as coisas legais, as conquistas. Ninguém vê, é um clichê isso, mas ninguém vê a relação do cara que trabalhou por anos, né, na área de saúde do Canadá, que não é um trabalho glamour, entendeu? Não é um trabalho que torna ninguém milionário. Todo mundo... Eu sei que existe uma tendência de pensarem que eu vivi uma vida muito... Cara, minha família até hoje mora na mesma periferia de Fortaleza, Jardim América. Pra quem conhece sabe que é o tipo de lugar que os meus parentes me aconselham a não ir lá depois de um certo horário, tá entendendo? Porque é difícil pegar Uber, pra você ter uma noção. Se eu cheguei onde eu tô hoje, foi por o investimento que o meu pai fez na nossa família e ter ralado pra caralho. Eu limpei privada no Canadá, eu vendi picolé na rua, tá entendendo? Eu não queria desviar o foco do vídeo pra isso, mas é só pra antecipar o que eu sei que inevitavelmente vão falar. Tá vendo o que o Twitter fez com o meu cérebro, mano? Enfim, o que eu quero dizer é que eu sou muito mais perto de um trabalhador que melhorou um pouquinho de vida do que do herdeiro de berço de ouro que eu já fui acusado de ser. É estranho. Tinha um carinha, apresentador de programa de TV americano para crianças, chamado Fred Rogers, conhecido como Mr. Rogers, porque era o título lá do programa dele, Mr. Rogers' Neighborhood, ou algo assim, eu não lembro. Isso é coisa de geração muito antes da minha, de quando eu cheguei no Canadá, isso já era uma coisa vista como antiga, ele morreu já tem muito tempo. Enfim, ele tinha uma fala que, a despeito do meu niilismo, né, de ver o mundo desgraçado ao nosso redor, é uma fala que eu penso com frequência quando eu vejo essas situações. Quando você vê uma catástrofe, um desastre, um ataque terrorista, seja lá o que for, o tipo de coisa que tira a sua fé no mundo, o tipo de coisa que faz pessoas acharem que não vale a pena colocar criança no mundo, não vale a pena fazer mais nada, esse mundo é uma desgraça, late stage capitalism tá corroendo as almas de todos nós, as redes sociais nos dividiram mais do que nunca, os algoritmos estão nos emburrecendo constantemente, nos prendendo em câmeras de eco. Nada disso é em verdade. Mas a fala do Mr. Rogers, ela penetra um pouquinho o meu niilismo. Porque ele falava assim, ele falou que a mãe dele contou pra ele, né, quando você vê desgraça, guerra, seja lá o que for, olha pra galera que tá ajudando. Olha ao redor e vê a galera ajudando. Sempre vai ter gente que vê isso aí e não tolera isso que está acontecendo e faz alguma coisa pra ajudar. O Brasil, a gente fala muito mal do Brasil, é comum a gente falar mal do Brasil, como é comum falar de qualquer coisa que nos traumatiza. A gente fala mal, né, de família, por causa dos problemas familiares que todos nós passamos, né? Quem é que teve vida perfeita familiar aí, que nunca teve uma crítica, que nunca teve que desabafar com um psicólogo, né, a respeito de como foi tratado pela mãe, pelo pai, pelo irmão, por tio, seja lá quem, né? Então, por causa disso, é comum que a gente tenha uma certa rebeldia contra aquilo que nos traumatiza, e o Brasil traumatiza todos nós. Eu tô entendendo isso muito melhor nesses meses que eu passei no Brasil. Só que sabe uma coisa foda do Brasil, que talvez não seja tão comum na gringa? Na gringa, quem adota, geralmente é gente rica. Sabia disso? Gente rica que não tem filho e não pode ter filho, então adota. No Brasil, pobre adota. As minhas duas famílias, né, tanto a família de parte de pai quanto a família de parte de mãe, ambos origens humildes, são gente que saiu da roça do Ceará, fugindo de seca, para buscar uma vida melhor na cidade grande, uma história que eu imagino que talvez seja a história da sua família também. É a história da minha família, eu tenho muito orgulho disso. Gente humilde, que ralou sem educação formal, né? Que meus avós, eu acho que eles sabem ler e escrever e só. Ralaram pra caralho a vida inteira. Meu avô parou de trabalhar basicamente forçado pela família. Essa gente adota no Brasil, né?
Porque, apesar de tudo que você possa falar do espírito brasileiro, eu escolho acreditar que o brasileiro, no fundo, é uma alma caridosa. Eu acabei de falar que eu sou niilista pra caralho, mas ao mesmo tempo, como eu falei, as minhas duas famílias pobres adotaram, né? Minha família de parte de pai e família de parte de mãe. E na gringa, o que você vê, tipicamente, é rico adotando. E apenas porque não tem mais como ter filho. Eu esqueci de mencionar isso. Tanto a família da minha mãe quanto do meu pai tinha, respectivamente, 4 e 5 filhos já. 4 e 5 filhos. E adotaram mais um, porque eu não queria deixar a criança passar fome, entendeu? Então, resumindo, sendo um cara como o Pablo Marçal motivado pelo ego, se parte do dinheiro dele tá saindo dele e servindo pra dar conforto pra alguém, você pode continuar criticando ele sem parar, mas no final das contas, materialmente, o sofrimento humano baixou um pouquinho. Então, pelo amor de Deus, não entenda isso como algum tipo de endosso desse cara. Acho que eu deixei claro ao longo do meu trabalho que pessoas que se comportam como ele e falam o tipo de coisa que ele é o tipo de coisa que me dá asco. Só que é bom avaliar o que as nossas ações como um todo proporcionam pra raça humana, talvez. Tá entendendo o que eu tô falando? Você apontar, mas ele só fez isso porque ele quer que as pessoas vejam como ele é caridoso e tal. Esse tweet não ajudou a raça humana em nada. E eu falando isso não ajudou a raça humana em nada, tá entendendo? Eu fazer esse vídeo, eu não acho que ajudou a raça humana tanto quanto lá, não posso falar isso. Blipa aí, editor. Corta essa parte. É isso que eu tô falando. O que você acha? Você concorda? Você discorda? Coloca aí nos comentários. Tô viajando? Literalmente, tô em Teresina, é o meu último dia. Não, amanhã é o meu último dia de Teresina. Estarei lá na campus, não sei se esse vídeo vai sair hoje, então, bom, enfim. É isso, gente. Eu fui por aqui. Coloca aí embaixo suas reflexões sobre isso e até a próxima.